Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue nos abençoando com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quero aqui convidar você a continuarmos a meditar no Sermão do Monte, mais precisamente nas 9 bem-aventuranças citadas por Cristo. O texto que nós iremos meditarmos hoje é o versículo de número 10, que vai falar da oitava das 9 bem-aventuranças citada por Cristo aqui nesse sermão. O texto que nós estamos usando por base é o livro de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 por diante. Eu gostaria de convidar você a ler esse versículo comigo, versículo 10, que nos diz: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ao lermos esse texto, parece um paradoxo, pois é muito comum nós vermos e ouvirmos alguém ser perseguido por causa da injustiça, pelo um ato injusto praticado por alguém, e não pela justiça. Só que o texto aqui nos mostra que a causa da perseguição é a justiça. E para que nós possamos ter uma compreensão exata desse texto, é necessário que nós tenhamos consciência de todo o seu contexto. Quando nós começamos a meditarmos no versículo 1 por diante, nós vamos ter a compreensão que todo esse contexto leva a essa perseguição. Mais precisamente, o que está citado no versículo de número 6, quando o texto nos diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, se alguém tem fome e tem sede de justiça, isso demonstra que essa pessoa é alguém que não somente busca, mas também pratica aquilo que está buscando. E quando alguém tem esse conceito, tem essa vida prática de não somente buscar, mas principalmente de vivenciar a justiça, não a justiça do mundo, mas a justiça divina, é muito comum que ele passe agora a levá-la a todos que estão ao seu derredor. E quando isso acontece, há um choque da justiça divina com a justiça do mundo. Isso por quê? Porque há uma controvérsia tremenda da justiça do mundo, da justiça divina. O que a justiça do mundo prega é que o malandra é alguém esperto. O que a justiça do mundo prega é que aquele que tem condições financeiras, ele é alguém que sempre é justo, mesmo que exerça injustiça. É isso que nós temos visto e temos ouvido nas mídias que estão aí a mostrar e a pregar a justiça do mundo. Quantas pessoas da alta corte têm praticado diversas injustiças e têm sido julgado como uma pessoa digna de aceitação, de alguém que não cometeu nenhum delito. A justiça de Deus, ela é totalmente contrária ao que o mundo prega de justiça, ao que o mundo reza de justiça. Então, quando alguém que busca e tem sede em praticar essa justiça, vê alguém cometendo injustiça e chega, ele não vai se curvar diante do que o mundo prega por certo, diante do que o mundo prega por justo. Ele vai mostrar que aquela atitude, que aquele comportamento é um comportamento precipitado, ou seja, errado. Ele vai sofrer lá na frente danos pelas suas escolhas mal tomadas. Então, quando
isto acontece, há uma rejeição por parte do mundo a essa pessoa, intitulando o cristão como alguém que quer ser certinho demais, como alguém que quer ser justo demais. Esquece que o crente ele não quer ser certinho demais, ele não quer ser justo demais. Ele tem como propósito em sua vida glorificar o nome de Deus. E ele é ciente que para que isso aconteça, é necessário ele vivenciar uma vida justa, à luz dos princípios bíblicos. E para que eu viva uma vida justa, à luz dos princípios divinos, de conforme a Sagrada Escritura, eu não devo me contentar com o que é injusto, à luz dos princípios divinos, mesmo sabendo que ela é justa, de conformidade o mundo prega. Eu tenho que me levantar com a ótica, pois todos nós temos essa ótica, todos nós que somos cristãos temos essa ótica que é a mente de Cristo. Então eu tenho que me levantar utilizando-me da mente de Cristo e não do que o mundo prega. Se assim eu me comporto, se assim nós nos comportamos, nós vamos trazer às claras aquilo que o mundo faz à escura. É como se alguém acendesse uma luz em meio às trevas. Tudo que estão na escuridão irá ser notificada, presenciada. E é isso que o mundo não aceita. O mundo quer que a gente nos conforme com aquilo que ele prega e que ele vive. Mas nós, como cristãos, sabemos que não deveremos vivenciarmos uma vida de conformidade os conceitos do mundo. Então, o que acontece? Mediante a nossa conduta ética, cristã e moral, nós vamos passar a viver uma vida de perseguição. De perseguição essa, não na sua totalidade, mas alguém vai olhar para nós com desprezo, alguém vai olhar para nós com rejeição. E isso não é nenhuma coisa que deve nos preocuparmos. Isso porque o próprio Cristo já havia nos advertido acerca dessas ações, desses comportamentos. Quando ele diz lá no livro de Mateus, o capítulo de número 10, o versículo 22, ele diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Cristo expressa aqui por causa do nome dele. Aqui no livro de Mateus ainda, o versículo 10, diz por causa da justiça. Sim, mas essa justiça está fundamentada em quem? Em Cristo. Então, se essa justiça está fundamentada em Cristo, é por causa do nome de Cristo. No livro de João, capítulo número 15, versículo 19, Cristo diz: olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Em outras palavras, Cristo está dizendo: como agora vocês não gozam, não usufruem, não vivem, não compartilham da justiça do mundo, mas sim da minha justiça, agora vocês passarão a ser perseguidos, a ser rejeitados. Porque a nossa conduta agora é contrária à do mundo. Então, tudo isso, meus irmãos, que acontece conosco, essa perseguição, não é uma coisa que nós deveríamos nos entristecer, ou melhor, que nós devemos nos entristecermos. Porque isso, ela vai acontecer todas as vezes que nós tivermos a coragem e a ousadia de levarmos a palavra de Cristo como de fato ela é pura e genuína. Pois nós devemos nos conscientizarmos que só a palavra de Cristo é capaz de convencer o homem da justiça, do pecado. Pois, se nós nos ausentarmos de compartilharmos essa verdade,
O ser humano não vai se convencer do seu pecado, da justiça e do juízo. Não vai de jeito nenhum. Então é necessário que nós tenhamos essa conscientização de que isso vai acontecer, mas que nós não devemos nos entristecermos, nos acolhermos, nos intimidarmos. Pelo contrário, devemos ter, conformidade Paulo diz a Timóteo, termos ousadia de expressarmos essa palavra como de fato ela é. E por que deveremos ter essa ousadia? Olha só o que diz a última parte do versículo. Porque deles quem? Dos perseguidos por causa da justiça, é o reino do céu. O reino do céu é meu, é seu, é nosso, que praticamos, que exercemos a justiça divina. Eu sei que essa perseguição ela não tem se limitado unicamente por parte do mundo, mas até mesmo entre nós cristãos, o mau comportamento vivenciado por alguns que se dizem ser cristão. Então, quando alguém ousa a expressar a palavra como de fato ela é muito comum, normal não, é comum, não é normal, é comum a gente ouvirmos e vermos alguém dizer: eita, fulano só quer ser por causa disso, por causa daquilo, ou acha que é o tal, esquecendo-se que esse contexto de rejeição não deve ser exercido, praticado por nós cristãos. Mas nós que temos a mente de Cristo devemos nos dobrarmos ao contexto bíblico e examinar a Escritura como de fato ela é e procurarmos observar o nosso contexto de vida à luz da Sagrada Escritura. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo que não é condizente com a Bíblia Sagrada, devemos rejeitar. Se assim nós fizermos, nós não iremos nos preocupar com o que os outros pregam. Pelo contrário, nós iremos nos alegrar, porque iremos ter a consciência que é Deus tratando com cada um de nós, para a glória e louvor do seu santo nome. Então, quando isso acontece, não vai haver desejo de nós perseguirmos ninguém. Não já basta o mundo fazer isso? Nós iremos fazer as ações que o mundo faz? Não, meus amados irmãos, lembre-se, você assim como eu, se somos assim filhos de Deus, como expressamos ser, temos que atentarmos para o que diz as Sagradas Escrituras. Então, lembre-se que nós, como filhos de Deus, devemos nos comportar como tal, de tal forma que temos que estar de acordo, estarmos sujeitarmos ao Senhor de Cristo, mesmo que nós iremos padecer perseguições. Se isso acontecer, não se entristeça, se alegre, porque convém. O reino de Deus é composto, é repleto dos tais. Que Deus nos abençoe. Curta esse vídeo e compartilhe com todos de conformidade o seu desejo. Fique na paz, Deus abençoe e até a próxima.